E aí, rapaziada, nós somos o Guia de Linguagens, eu sou o professor Simval Santana. Estamos aqui para trabalhar com vocês a competência 8, Linguagens, Códigos, suas tecnologias para a prova do Enem. Vamos lá então, garotos, garotas. Meninas, meninos, a competência 8 de Linguagens, Códigos, suas tecnologias do Enem vai cobrar de vocês, terá como objeto 3 aspectos, 3 pontos. 1. Variedades linguísticas, as marcas das variedades linguísticas regional, social e de registro. 2. O uso social da língua, a língua portuguesa como forma de interação, como instrumento de interação. 3. A norma padrão da língua, em que circunstâncias, em que contexto se utiliza a norma padrão da língua. Ok? Então, essas 3 habilidades, habilidade 25, 26 e 27, que nós trabalharemos em nossa sequência. Vamos lá, garotos. Até daqui a pouco. A habilidade 25 da competência 8 de linguagens, a competência que trata da língua portuguesa, vai cobrar de vocês as marcas que identificam em diferentes gêneros textuais, ou seja, vocês vão ter na prova um gênero textual, uma propaganda, uma letra de música, um fragmento de romance, de crônica, de conto. E nesse gênero textual, vocês vão identificar as marcas que caracterizam a variedade regional, a variedade social ou o registro linguístico. Tranquilos? Então acompanhem comigo. Nós temos primeiramente a variedade regional da língua. O Brasil tem uma norma padrão, tem uma língua geral. E dentro dessa norma padrão, nós temos as variedades, em função das diversidades regionais. Cada região desenvolve a sua própria língua. Então nós temos o goianês, o mirenês, o baianês e por aí vai, certo? E são essas variedades que vocês vão identificar. Na habilidade 25, portanto, a prova de linguagem vai cobrar de vocês, primeiramente, a variedade regional. O que consiste a variedade regional da língua? Cada região desenvolve a sua própria língua. Nós temos, por exemplo, para exemplificar para vocês, a questão da interjeição, que é bem básico, tá? Nós temos aqui um correspondente em gaúchês, ba, trilegal, em goianês, anem, em mineirês. Tem base em paulistês, ou rameu em baianês, oxente, bichinho, que na verdade vai para o Nordeste quase todo, e que se equivalem. Do goiano tem um célebre, que agora vai ficar mais célebre ainda, se torna mais célebre ainda, rensga. Então esse rensga equivale bem aquilo que o nordestino fala de oxente, bichinho, o que o mineiro fala de tem base. Então, observe pelas interjeições a variedade regional da língua. Então, no Enem, normalmente vocês terão como gênero textual base para a prova uma letra de música, um fragmento de romance ou um fragmento de um conto, certo? E aí vocês vão identificar ali as marcas gramaticais, seja de fonética, de semântica, que definem que ali está uma variedade regional da língua. Muito comum na música, tá? Vou citar para vocês aqui o iniciozinho de um forró do Luiz Gonzaga, talvez um dos mais conhecidos, o shot das meninas. Olha aqui, Mandacaru, quando flora na seca, é sinal que a chuva chega no sertão. Mandacaru tem um valor semântico típico do Nordeste. Cacto, Mandacaru. E flora, que é uma variedade do verbo florar. Na pronúncia regional, na variedade regional da língua, no Nordeste, o flor, a palavra flor, se torna fulor. E o verbo não é florar, e sim fulora. Tá? Fulorar. Tranquilos? Então nós temos aqui com vocês um exemplo de variedade regional da língua. Então, o Enem vai cobrar de vocês questões da semântica, o significado, o Mandacaru, que tem um valor semântico no Nordeste, que, por exemplo, em São Paulo não tem. E o Fulora, que é uma variedade do verbo florar, de dar flor, típica do interior nordestino. É isso que se espera de vocês na variedade regional da língua. Tranquilos? Além da variedade regional, nós temos também a variedade social. A variedade social nós temos da seguinte forma. Em uma das grandes cidades, que fica mais fácil identificar, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, então nós temos vários grupos sociais. Então é natural que cada grupo social tenha a sua própria linguagem, a sua própria variedade linguística. Tranquilos? De que forma que o Enem vai cobrar de vocês? Em que gênero textual? É comum aparecer no samba, então nós temos aí uma variedade linguística típica do Rio de Janeiro, das camadas periféricas do mundo do universo samba, cobrar uma letra de rap, uma letra de funk, ou então mesmo um fragmento de conto ou romance. Nós temos agora, por exemplo, um grande escritor contemporâneo, Marcelino Freire, cuja linguagem identifica bem a variedade linguística dos grupos sociais periféricos da cidade de São Paulo. Aquela mesma linguagem que às vezes vocês vão encontrar no rap, no funk ou no trap. É comum também nas letras de música. Então vou passar para vocês aqui um exemplo, rapidinho, 2
dois fragmentos da música MDS do Cauê. A música abre com joga roxo nessa piscina e logo na sequência vem dropa um MD na sua língua. Então são elementos que são característicos, são elementos linguísticos característicos de um determinado grupo social. Então isso é variedade social da língua, ok? Então na variedade social vocês vão pegar uma letra de música, um fragmento de romance. O Marcelino Freire se encaixa perfeitamente nisso aí, porque ele explora muito bem, é um dos principais escritores do Brasil contemporâneo, com os contos retratando a periferia de São Paulo. Nós temos aqui um dos principais livros do Brasil, o Torturado, em que o Itamar Vieira também explora a língua de um determinado grupo social e, nesse caso, também de um determinado grupo regional, ok? Então, variedade social da língua, a linguagem utilizada por um determinado grupo social dentro de um grupo maior. São Paulo, Rio, Brasília, tem vários grupos sociais. Cada um desses grupos sociais tem a sua própria linguagem. É isso que se espera de vocês, que vocês consigam identificar as marcas linguísticas das variedades sociais da língua, certo? Nós temos, de acordo com a região, a variedade regional da língua, de acordo com o grupo social, a variedade social da língua. E temos também o registro social da língua. Em que consiste o registro social? É a variedade linguística que eu ou cada um de vocês usamos em um determinado momento, em um determinado contexto. Por exemplo, numa entrevista de emprego, nós usamos uma determinada linguagem. Nas nossas relações afetivas, de namoro, nós usamos outra variedade da linguagem. Nas reuniões de família, outra variedade, ok? Então, quando você está na sala de aula conversando com o seu professor, você vai usar uma variedade. Nos seus intervalos de aula, conversando com seus colegas, outra. Então, isso se denomina registro social da língua, que é a variedade que você vai usar num contexto, num momento específico. Tranquilos? Essa é tranquila de observar. Então, como nas anteriores, o Enem vai cobrar de vocês também as marcas linguísticas, a condição social que levou você a usar aquele registro naquele momento, certo? Então, meninos, variedade regional, variedade social e registro linguístico. Na sequência, vamos para a próxima. Competência de área 8, habilidade 26. A habilidade 26 vai cobrar de vocês, espero que vocês identifiquem, relacionem o uso social das variedades linguísticas. Relacionar as variedades linguísticas às situações específicas de uso social. Em que consiste isso? É a interação humana. Nós interagimos, nós passamos o tempo todo interagindo. Nós interagimos no trabalho, conversando com os colegas, nas nossas relações afetivas, nas nossas relações familiares, nas nossas relações sociais. E, obviamente, que nessas interações, nessas situações de uso social da língua, no trabalho, na viagem, com outras pessoas que nós não conhecíamos, na família, nas relações afetivas, óbvio que nós não usamos a mesma linguagem o tempo todo. Então, é natural que nós usemos variedade social da língua para conversar com a família, na interação com a família, uma variedade social da língua na interação afetiva, uma variedade da língua quando nós viajamos, estamos em outro local, tranquilos? Então nós temos as interações, as nossas relações interativas, interacionais. E para cada uma delas há um uso específico da língua. São as marcas do uso social da língua que o Enem vai cobrar de vocês. Que gênero textual é comum nessa questão? O Enem coloca muito textos de crônica, fragmento de crônica ou de propaganda, em que tem uma situação de diálogo entre dois personagens. E nessa situação de diálogo, obviamente, nós temos dois jovens e identifica-se uma variedade da língua. E aí vocês vão ter que perceber as marcas dessa variedade naquela situação de interação, naquele uso social da língua. Tranquilos? Então, uso social da língua. A língua usada para as nossas situações de interação no trabalho, social, afetivo, familiar e nos nossos momentos com outros grupos sociais. Ok? Tranquilos? Essa não é tão pesada, não é tão difícil, certo? Vai aparecer uma situação de diálogo e vocês vão identificar ali o que naquele momento é trabalhada uma variedade específica da língua. Vamos lá então para a próxima. A habilidade 27 de linguagem vai exigir de vocês reconhecer os usos da norma padrão da língua nas diferentes situações de comunicação. Então, nós observamos com vocês, a língua portuguesa tem uma norma padrão. A língua portuguesa tem uma norma padrão por que motivo? Porque nós temos aqui a Constituição Federal, os livros didáticos, os códigos, as leis, as revistas de circulação nacional, os sites que são percebidos no Brasil todo, tranquilos? Então não tem como, por exemplo, o UOL, o R7, o G1 ser feito em goianês, gauchês,
piauiês, paraense. Como fala paraense, hein? Paraense deve ser. Tá, tranquilo? Então não tem como a Constituição ser na língua do Amazonas, na língua do Piauí, na língua do Mato Grosso, certo? Para isso existe a norma padrão da língua, para situações gerais de comunicação. Então, em que situações específicas nós temos que usar a norma padrão da língua? Nós usamos a norma padrão da língua em alguns gêneros textuais específicos. Exemplo 1, redação do Enem, dissertação argumentativa. A dissertação argumentativa do Enem exige a norma padrão da língua. Situação 2, textos de caráter técnico, de caráter científico, os artigos científicos. Norma padrão da língua. Situação 3. O hino nacional, os hinos institucionais, o hino do Brasil, o hino de Minas, o hino do Paraná. Então, vocês já perceberam que a norma padrão da língua ela é usada quando for um gênero textual formal, solene, em que é exigida a norma padrão, a linguagem formal. Ok? Então eu citei para vocês o hino nacional, porque o hino nacional foi objeto recente de uma questão do Enem. Artigo científico é constante no Enem. Por que se usa a norma padrão nos artigos científicos? Por que o hino é feito em norma padrão? Porque é uma situação solene, uma situação formal, portanto exige uma norma formal da língua, a norma padrão, obedecendo à gramática normativa. Portanto, aí vocês vão ter que saber identificar na prova as características da gramática normativa que tornam a linguagem uma linguagem formal e que caracterizam a norma padrão da língua. Tranquilos, meninos? Então, com essa, nós fechamos com vocês as 3 habilidades que formam a competência 8 de linguagens, códigos e suas tecnologias. Posteriormente, nós trabalharemos com vocês um vídeo trazendo uma questão de cada uma dessas variedades, para que vocês possam exercitar. Agora, procure fixar as características de cada uma delas. Até a próxima! E aí, garotada, voltamos com vocês. Titio Simbas, guia de linguagens, trabalhando novamente Enem, linguagens, códigos e suas tecnologias para o seu sucesso na sua prova em novembro, ok? Titio Simbas, guia de linguagens, tudo o que você precisa saber para a prova do Enem. Então olha aqui, não se esqueçam, inscrevam-se no nosso canal, ativem o sininho, curtam. A nossa interação com vocês é fundamental para o nosso trabalho. Não se esqueçam, curtir o canal, inscrever no canal. E nós deixamos para vocês também um link no nosso site, Guia de Linguagens. Nós temos um site, o canal no YouTube e um site. E no site vocês têm acesso às questões do Enem, dessas variedades, as questões escritas, lá com as devidas respostas para vocês acessarem, ok? Então, meninos, uma ótima semana de estudos, um ótimo trabalho para vocês, abraço e até a próxima. Titio Simbas agradece a todos. Tchau. Em Brasília, 19 horas. Passa-se uma história com transcendência, que visando até o metafísico. Eu estou eleito há muito tempo como rei do Baião e sou monarca da sanfona. Esse povo é tão forte, tão poderoso, esse nosso povo mestiço, que é capaz de milagres como esse, de viver, lutar e fazer a festa.